Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim sempre é um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo estaremos considerando o estudo bíblico de congregação da semana 8 a 14 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo bíblico de congregação. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos um pouco assuntos espirituais. Obrigado a todos pelos comentários que vocês fazem nos vídeos. Com certeza para nós é um prazer ler e ver que os irmãos estão gostando do conteúdo. Espero que tenha sido de proveito para vocês e que esses vídeos possam ajudar vocês também a estar mais preparado, a dar bons comentários e assim possa fortalecer mutuamente tanto você como também a sua congregação. Então nesse vídeo nós vamos considerar a lição 15 na página 63. Como o estudo bíblico de congregação é um estudo um pouco grande, principalmente nesse livro, Seja Feliz para Sempre, no outro vídeo eu fiz a leitura, mas eu percebi que o vídeo ficou um pouco grande. Então, nesse vídeo, eu vou me ater mais para as perguntas e respostas, ok? Aí depois os irmãos podem acompanhar o vídeo junto com o seu livro, considerando a leitura, tá? Então, o título principal é Quem é Jesus? Então, inicialmente diz assim, Jesus é uma das pessoas mais conhecidas da história. Mesmo assim, em geral, as pessoas sabem pouco sobre ele e muitas têm ideias diferentes sobre quem Jesus realmente é. Mas o que a Bíblia diz sobre ele? Então vamos iniciar fazendo a pergunta número 1. Quem é Jesus Cristo? Então a resposta: Jesus é um anjo poderoso que vive no céu. Antes de criar qualquer outra coisa, Jeová criou Jesus. Por isso ele é chamado de o primogênito de toda a criação. A Bíblia também diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Isso significa que Jesus foi o único criado diretamente por Jeová. Vamos fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Diz assim: Eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Pergunta número 2. Por que Jesus veio à Terra? Então a resposta é: Jeová enviou Jesus à Terra para ser o prometido Messias ou Cristo e salvar a humanidade. Jesus cumpriu todas as profecias sobre o Messias. Isso ajudou as pessoas a saber que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pergunta número 3. Onde Jesus está agora? Então a resposta: agora Jesus está no céu. Filipenses 2,9 diz: Deus o enalteceu a uma posição superior. Agora vamos passar para a parte Aprenda Mais. Descubra quem Jesus realmente é e por que é importante aprender sobre ele. Então, o ponto 4 tem o tema Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia ensina que Jesus é um anjo poderoso no céu. Mesmo assim, ele obedece a seu Deus e Pai Jeová. Como sabemos disso? Então assista o vídeo e depois do vídeo nós vamos considerar os textos que vão nos ajudar a entender que Jeová e Jesus são pessoas diferentes. Então vamos ler cada texto e depois vamos conversar sobre as perguntas a seguir. Então o texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 32. Então vamos fazer a leitura. Então diz assim: De modo que o anjo lhe disse: Não tenha medo,
Maria, pois você achou favor diante de Deus. E agora você ficará grávida e dará à luz um filho, e deve lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então a pergunta que surge é: como as palavras do anjo mostram que Jesus e Jeová, o Altíssimo, não são a mesma pessoa? Bem, o texto ele foi bem claro, né? Aqui no versículo 31, aqui cita que Maria daria à luz um filho, que seria o nome de Jesus, e esse filho, Jesus, seria chamado Filho do Altíssimo, Jeová Deus. Então aqui a gente consegue ver uma distinção bem grande entre Jesus Filho e Jeová Pai. Vamos fazer agora a leitura do livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também uma voz vinda dos céus disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Então a pergunta é: no batismo de Jesus, o que a voz vinda do céu disse? Então, no final do versículo 17, lemos assim: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. A segunda pergunta: você acha que era a voz de quem? Que mostrou que essa voz ela estava vindo dos céus e disse: Este é meu filho. Então, o texto anterior que nós lemos, Lucas 1, 30 ao 32, ali fala que o Deus Altíssimo, que é Pai de Jesus Cristo, é Jeová. Então, essa voz vinda do céu é de Jeová. Vamos fazer a leitura do livro de João, capítulo 14, versículo 28. Diz assim: Vocês ouviram que eu lhes disse: Vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, a primeira pergunta relacionada a esse texto é: numa família, quem é mais velho e tem mais autoridade, o pai ou o filho? Então, essa resposta é óbvia, né? É o pai. A segunda pergunta: Jesus chamou Jeová de Pai. O que isso nos ensina? Bem, isso nos ensina que Jeová tem mais autoridade do que Jesus. Vamos fazer a leitura do livro de João, capítulo 12, versículo 49. Diz assim: Pois não falei de minha própria iniciativa, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me deu um mandamento sobre o que dizer e o que falar. Então a pergunta: será que Jesus acha que ele e seu Pai são iguais? De acordo com o texto, não. Jesus ele deixa bem distinto, né, entre ele e seu Pai. Ali ele diz, né? Não falei da minha própria iniciativa, mas o Pai que me enviou. Então aqui a gente consegue ver duas pessoas. E a segunda pergunta, né? Você acha que eles são iguais? Então essa é uma pergunta pessoal, depois você responde a sua. A minha é não. Eles não são iguais. Vamos passar para o ponto 5. Provas de que Jesus era o Messias. A Bíblia traz muitas profecias que ajudaram as pessoas a saber quem era o Messias, ou seja, aquele que Deus escolheu para salvar a humanidade. Então, assista o vídeo As Profecias sobre Jesus se Cumpriram. Depois, leiam estas profecias e depois conversem sobre os pontos a seguir. Então vamos fazer a leitura de Miqueias, capítulo 5, o versículo 2. E vamos ver onde o Messias ia nascer
e vamos ver se essa profecia realmente se cumpriu. Miqueias 5:2 diz assim: E você, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá. De você me sairá aquele que será governante em Israel, cuja origem vem dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Então a pergunta, essa profecia se cumpriu? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então assim mostra que realmente Jesus nasceu em Belém Efrata, cumprindo assim essa profecia. Dando continuidade, a Bíblia predisse detalhes de como seria a morte do Messias. Então vamos fazer a leitura do Salmo 34:20 e Zacarias 12:10 para ver alguns desses detalhes. O Salmo 34:20 diz: Ele protege todos os seus ossos, nem mesmo um deles foi quebrado. E Zacarias 12:10 diz assim: Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de súplica, e eles olharão para aquele que traspassaram e o lamentarão, como lamentariam um filho único, e eles chorarão amargamente por ele, como chorariam por um filho primogênito. Então, será que essas profecias se cumpriram? Vamos ver em João capítulo 19, versículo 33 ao 37, que diz assim: Mas, ao chegarem a Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram as pernas dele. No entanto, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isso dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que vocês também acreditem. De fato, essas coisas ocorreram a fim de que se cumprisse a passagem das Escrituras: nenhum osso seu será quebrado. E também outra passagem das Escrituras que diz: olharão para aquele que traspassaram. Então, essas profecias realmente se cumpriram e está registrado aqui em João 19, 33 ao 37. A segunda pergunta desse ponto: alguns dizem que Jesus deu um jeito para que essas profecias se cumprissem. Acha que isso faz sentido? E a outra pergunta: o que isso prova para você sobre Jesus? Então, essas duas perguntas são pessoal, tá? Então, eu vou deixar que vocês respondam, para que assim possam também responder lá na sua reunião. Vamos passar para o ponto 6. Aprender sobre Jesus é muito bom para nós. A Bíblia diz que é muito importante aprender sobre Jesus e sobre o que Deus quer que ele faça. Então vamos ler João 14:6 e João 17:3. João 14:6 diz: Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 17:3 passa a dizer assim: Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então a pergunta: por que é muito importante aprender sobre Jesus? Bem, João 14,6 já diz tudo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós necessitamos aprender sobre Jesus, para que assim realmente possamos ter a vida eterna, porque nós só chegamos ao Pai por meio de Cristo Jesus. Agora vamos lá para a parte do Entenda Melhor. Ponto 2. Quando o Messias iria aparecer? A profecia das 69 semanas nos ajuda a ver quando o Messias iria aparecer. Então, quando as 69 semanas começaram?
Foi no ano 455 a.C. Naquele ano, o governador Neemias chegou em Jerusalém para restaurar e reconstruir a cidade. Quanto tempo as 69 semanas duraram? Em algumas profecias da Bíblia, um dia representa um ano. Então, cada semana representa 7 anos. Nesta profecia, 69 semanas são iguais a 483 anos. Quando as 69 semanas terminaram, contando 483 anos a partir de 455 a.C., chegamos ao ano 29 depois de Cristo. Nesse ano, Jesus foi batizado e se tornou o Messias. Então chegamos ao fim, irmãos, do nosso estudo bíblico de congregação. Espero que possa ter sido útil para você, para a sua preparação e que assim possamos dar excelentes comentários em nossas reuniões. Essa parte do entenda melhor no ponto 2, às vezes é um pouco difícil de entendermos. Eu conheço muitos irmãos que até hoje, infelizmente, não conseguem fazer esses cálculos. Algum tempo atrás eu fiz um discurso que tinha exatamente essa explicação. Se os irmãos quiserem, não vou fazer o discurso que é muito grande, mas se os irmãos quiserem eu posso fazer um vídeo somente explicando essas datas, os textos que a gente precisa usar para chegar nesse cálculo. Caso os irmãos queiram, deixa lá nos comentários. Se tiver bastantes irmãos querendo, eu posso fazer um vídeo explicando esses detalhes da profecia, tá bom? Então, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.